casa, dentro da casa, né? Amanhã, por exemplo, vai ser colocado a agenda do mês de maio, com os dias de constelação, com os dias de caravana, todas as situações, né? São todos muito bem-vindos. Todos já conhecem os trabalhos da casa, né? Qualquer dúvida lá está informatizado direitinho. E fica aqui o convite, né? Para aqueles que ainda não conhecem, quiserem participar, as terapias, todos os atendimentos da casa são gratuitos, nada é cobrado aqui, tem trabalhos voluntários, terapeutas. E a casa está para acolher, né? Necessidade de chegar aqui. Tem a cabeça sacrificatória, né? Coisa tão importante. Legal. E, gente, eu queria lembrar uma coisa. Tem a frase, né? Que eu sempre ouvi insistentemente, né? Jesus pergunta: Pedro, me amas? Insistentemente, Pedro, me amas? Os mentores falam muito com a gente sobre isso, né? O que significou isso, né? Quando insistentemente era perguntado para Pedro isso. Porque Jesus sabia os caminhos e entender, principalmente para cada caminho, para acolher, para receber, que ia ser um desafio grande. E só com muito amor eu consegui passar por esse desafio, né? Daí a pergunta insistente: me amas? Então eu trago isso para o nosso dia a dia de hoje, né? Quando é perguntado para a gente, sabe que está estimulando esse amor? Né? Porque é isso que fortalece. É o amor que ajuda a gente em muitas dificuldades, muitos desafios da vida, né? E em alguns momentos a gente chega até a esquecer, né, esse compromisso com o amor. E isso facilita muito mais a vida de todos nós. Então, nas nossas reflexões, vamos fazer um pouquinho essa pergunta que era feita insistentemente para Deus, né? Me amas? Aí cada um vai imaginar o que é o amor comigo, né? Como eu posso retratar isso na minha vida, nos meus desafios, cada um tem um, né? Então é uma coisa muito importante para a gente fazer. João vai fazer uma leitura para a gente aí do livro de Luz, e logo em seguida a gente vai fazer a leitura, tá bom? Sejam todos bem-vindos, gratidão. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus 27, 23. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos símbolos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam no aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem tantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras identes de início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que te esfacelam o primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso?
ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça da época. Recorda-te dele, segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. Não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, toda a equipe que está aqui nessa casa, atuando cada um de nós. Vamos mais uma vez pedir que possamos, meu Pai, toda a orientação nessa noite, para levar daqui todo o aprendizado que foi ficado nos nossos dias. Vamos agradecer ao nosso irmão maior, essa casa. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Euripides, nosso nessa casa. Obrigado por estar sempre atuando, nos orientando nossos irmãozinhos encarnados e encarnados. Cada um tem obrigação, sim, na caminhada, nessa aprendizado, do amor. O nosso irmão falou aqui. Dar o amor, respeitar o próximo, não querer modificar o outro, e cada um tem a sua caminhada. Aprendizado para todos. Acreditar sempre que amanhã, quando despertarmos, vamos estar bem estabelecidos nas colônias, buscando mais aprendizado. Vai haver um retorno para de nós, nosso trabalho nessa encarnação. Os encarnadores são maiores do sempre, né? Estamos orientados, eu procuro sempre acompanhar. Cada um de nós acompanha quando a gente se dirige às casas de orações. Então, preciso bem recebidos e orientados. Isso é uma gratidão para a educação. A oportunidade de estar com a igreja, estudando na escola. Gratidão. Muito amor, cada um no coração. Assim seja. Nossa palavra, seja obrigado. Nesse instante, trazer toda a informação para a gente. Boa noite. Eu vou pôr em cima, mas para mais uma amiga bem, eu não sou, eu falo sempre que eu não sou palestrante, né? Eu gosto de falar que eu no início, gosto muito de estudar, gosto muito de falar também, falo bastante. E da doutrina espírita, tem acho que uns 30 anos já, né? Conheço o Jamar dele, esse é o nome da nossa amiga aqui, né? É muito tempo, né? E quando
voluntária, eu trabalho com os florais. Trabalho com florais é uma terapia, né? Há algum tempo. E a gente sabe que a doença, eu sempre costumo dizer que a doença, ela é um telegrama que Deus nos manda. Ele primeiro manda um pequeno telegrama pequeno para dizer: ei, cuidado, tem alguma coisa errada. Se você não entender as palavras dele, ele vai te mandar novos telegramas. Até o momento que ele para de mandar esses telegramas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses telegramas que Deus nos manda, né? Cura e autocura. E aí eu acho que muitas vezes já nos perguntamos: por que estamos aqui? O que quer dizer a nossa passagem aqui? Né? O que é saúde? O que é doença? Por que adoecemos? Por que uns adoecem e outros não? Como ocorre a cura espiritual? Ela é tudo uma união? O que fazer para obter a cura? E como se fazer a autocura? Como eu posso eu próprio me curar? São pequenas perguntas que às vezes, nos nossos momentos de aflições, a gente coloca, né, na nossa mente, né? Então, começando primeiro, falando um pouquinho sobre o objetivo da encarnação. Quem está dentro da doutrina espírita, eu acho que todos acreditam em encarnação, né, gente? Está de passagem. Eu falo sempre que isso aqui, gente, é uma matéria grosseira, o corpo, é que nem uma roupa que Deus nos empresta. Ele empresta essa matéria, essa roupagem nossa aqui, empresta a vida, e ela vem no formato que nós necessitamos. E tudo que é emprestado, a gente tem que tomar muito cuidado com como vamos devolver. Não é verdade? Da melhor forma possível, mas muitas vezes nós esquecemos que nós vamos ter que devolver. Então ele fala, né? O objetivo da encarnação. Deus me exigiu a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Eu acho que eu deixei. Desculpa. A fim de fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação. Para outros, né, já é missão. Porque muitos vêm para expiar seus próprios defeitos. Outros vêm como missão para poder ajudar outras pessoas, né? Mas para alcançar essa perfeição, né, e a gente está aqui para isso, nós falamos sempre que eu imagino assim, as nossas encarnações como uma escola. Está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E a gente tem sempre que querer subir. Não é isso? Deus é misericordioso, ele não faz quem retroceder. Ele estaciona às vezes, né? Mas não, ele não retrocede. E as nossas reencarnações, as nossas milhares de encarnações, muitas vezes milhares, alguns mais adiantados, mas servem para isso. É que nem uma pedra bruta vai ser do lado do cuidado, não é verdade? Mas para alcançar essa perfeição, a gente tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, que é isso aqui. Né? É nisso que está a expiação. A expiação é a gente limpar essas arestas que nós fomos trazendo durante essa nossa existência. Né? E aí fala assim, pluralidade das existências. A alma passa então por muitas existências? Sim, todos nós temos muita existência. Essa não é a primeira. E garanto, gente, que não vai ser a última. Né? Nós temos muitas e muitas vidas. Né? Então eles falam assim, olha, em vários corpos distintos. Hoje eu estou com essa roupa. Vânia Silva. Mas eu poderia ter sido Antônio, poderia ter sido
melhorando, né? E melhorando progressivamente da humanidade. Porque o momento que eu começo a melhorar, eu começo a melhorar com certeza a minha volta também. Então isso, a gente fala assim, sem isso seria que teria justiça? Por quê? Uns nascem com tanto, outros nascem sem nada. Por que uns nascem perfeitos, outros nascem com tantas dificuldades? Isso era uma pergunta que eu fazia muito quando eu estava. Eu falo sempre que até os meus 15 anos eu frequentei a igreja evangélica que está no Brasil. Eu vim de uma família, né? Meu pai até hoje frequenta essa igreja. E era uma coisa que eu não entendia. E eu já perguntei para muita gente que às vezes os evangélicos, por que então se é essa vida? Por que nós vamos lutar tanto? Não é verdade? Você vai morrer na tabacuda? Para que eu vou lutar com tanta coisa? E aí o Espiritismo veio abrir as nossas mentes para isso, mostrando que tem sim um objetivo, que a lei de justiça de Deus é maravilhosa. E aí nós chegamos na parte da doença. O que é saúde e o que é doença? O que a gente tem que fazer para a gente ter saúde e não ser doente? Né? A Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que saúde não é apenas a falta da doença. Eu posso não ter doença na matéria, mas eu posso ter doença espiritual. Né? Então, ali, ó, a visão atual sociológica, psicológica, é muito ampla e holística. Nós que trabalhamos em terapia, a gente sabe disso. E muitas vezes a doença está aqui, ó. Né? Sendo o resultado de 3 fatores: a harmonia fisiológica, o bem-estar psicológico, que hoje está um caos, né? Principalmente essa geração que está vindo aí, que está com o psicológico totalmente abalado, né? E o equilíbrio socioeconômico. A doença, então, é a perda da harmonia em alguns desses pontos. Em alguns desses pontos, a nossa mente está com alguma coisa que nos fez mal. Que nós nos deixamos afetar. Nós temos de pensar nisso. Ninguém é culpado das nossas doenças senão nós próprios. Então, essa perturbação acontece primeiro no nível de consciência. Depois que ela parte, né, que é a parte do nosso ser espiritual, é a consciência, é o nosso espírito que comanda essa matéria. Enquanto no corpo, o corpo é a forma de apresentação, é a manifestação. Quando chega na matéria, é porque nós não ouvimos os primeiros telegramas que Deus nos enviou. A gente deixa de ouvir isso. E a motivação, aceitar o sofrimento. É fácil falar, não, você tem que aceitar, você não pode ficar reclamando, você não pode ficar desatinando a vida. O plano é só aquele. Ser feliz, gente, não é ter uma vida feliz, mas usar as lágrimas, a gente fala sempre, para irrigar, molhar, nutrir a nossa tolerância. Até onde eu vou ser tolerante? Né? E usar as pedras para refinar a paciência. Ai, perdi a paciência hoje. Se você perdeu, você não tinha. Não é verdade? Não é assim que a gente ouve sempre? Então, ser feliz é usar esses obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Usar a dor para lapirar a razão. Né? A gente fala que a dor, ela faz a gente parar e pensar em nossas vidas. Nos momentos, às vezes, de agonia das nossas dores, nós queremos ficar sozinhos. E é nesse momento que a nossa consciência começa a pensar e a buscar solução para tudo que a gente tem acontecido.
no caso tem isso aí, ó. Existem coisas reservadas para a gente que fogem do nosso entendimento, mas que lá na frente vai fazer todo sentido. Por isso, nunca perca a fé. A fé é uma sementinha nada que todo ser humano tem que ter. Já nasce com essa sementinha da fé. Durante a nossa trajetória, ela pode aumentar ou diminuir. Né? E é isso que a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo com a minha fé? Né? Jamile, não tem uma peça. Dentes que ele fez. Quem já viu a entrevista dele sabe muito bem como foi a trajetória dele, né? Ó, fé não é achar que Deus fará tudo o que você quiser. Porque além de tudo, nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Né? Nós temos de ver isso. Fé é crer que Ele fará o melhor para cada um. Nós costumamos dizer, Senhor, faça a sua vontade. Mas no fundo a gente quer que Ele faça nossa. Não é isso? A gente sempre quer que Ele faça a nossa vontade. E não o que é melhor para nós. Mas a gente sabe o que é melhor para nós. Um dia ele sempre falava. E nas entrevistas dele, ele sempre foi muito claro nisso. Que a doença modificou ele e muitos da família dele, né? Por que a gente adoece? Né? Alguns é resgate kármicos, que é através das reencarnações. Quando a gente lia aquelas coisas, os nossos antigos falavam, com pedra fere, não é? Com faca fere, com faca será ferido, com pedra, não é isso? Não atire a pedra, isso, aquilo, tudo que a gente ouvia, não é isso? Com ferro fere, com ferro será ferido. Era isso que a gente ouvia. E por que será que falavam desse jeito? Hoje, aprenderam através da luz espiritismo, a gente entende muito bem. Né? Porque, olha, as reencarnações, muitas vezes, nós pedimos para Deus, ou para nossos amigos espirituais, a passar por tudo aquilo que a gente fez no nosso irmão passado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele atenua por causa do que a gente pede. Né? Isso é os resgates né? E tem as causas para reflexões também, no caso do Reinaldo dele. Né? Muitos só adotam hábitos saudáveis após alguma experiência traumática ou o diagnóstico de uma doença grave. Muitas vezes a gente começa a pensar, querer mudar, procurar a alternativa. As consequências dos excessos atuais, bebida, fumo, drogas, vamos dizer, corrida pelo tempo, né, nosso, assim, tempos do aí, e a gente acha que um dia vamos resolver tudo, esquecemos às vezes até da própria família. E os processos patológicos também que afetam nossa família. Condições fundamentais para a cura. Dependerá da atração e fixação dos fluidos. Você já ouviu falar em fluidos, não é isso? Magnetismo, fluidos, que nós temos. Todo o nosso corpo tem, já ouviu falar em áurea. Né? Quem trabalha com floresta sabe até a aura das plantas, né? Tinha uma amiga nossa que já fez a passagem, ela tinha visão. E ela olhava para uma planta, uma árvore, ela ficava encantada com a aura de tudo aquilo. Ela disse que é coisa maravilhosa. E não é só nós que temos, tudo tem. Né? Então a cura, dependerá da adaptação e função dos fluidos curadores por parte daquele que deve recebê-los. Né? Não adianta passar uma máquina
estiver preparado para receber tudo aquilo tudo. Se estiver negativo ali, ele vai bater e talvez ele possa momentaneamente aliviar. Mas se você não melhorar, não tem como. A cura se processa conforme nossa fé, merecimento ou necessidade. Temos isso. O merecimento também, que muitas vezes a gente, como eu falei antes, a gente pede para reencarnar com certos destinos. E Deus olha a nossa trajetória e fala: eu vou dar mais uma chance. Está vendo? Dá mais uma chance para ele. Ele está num caminho maravilhoso, ele está ajudando outras pessoas. Ele ameniza um pouco. No entanto, às vezes, o bem do paciente, do doente, está em continuar sofrendo pela dor e limitação. Que é o reajuste equilibra espiritualmente. O que nos faz pensar que a prece não foi ouvida. Muitas vezes a gente fala: nossa, mas aquela pessoa faz tanto, aquela pessoa trabalha tanto, e nem está no próximo, e por que está sofrendo tanto? Lembra que eu falei lá no começo que tinha a parte kármica? Lembra de Chico Xavier nos olhos dele? Arigó, não foi? Acho que Arigó que queria curá-lo. O que ele falou? Não. Você pode, mas você vai agravar um pouquinho mais do que isso de outras vidas. Às vezes ele deixa a gente na cama, não vou dizer, mas ele não tira a perna. Não é verdade? Eu digo que é minhas mancadas. Eu falo sempre que eu penso que era que eu tinha perdido minha perna direita. Eu tive osteomielite com 5 anos de idade. E minha mãe, meu pai sempre fala que chegou um momento que quase me cortaram a perna direita, né? Graças a Deus eu curei da osteomielite, que é uma coisa que é muito difícil de vida, né? Mas eu curei. Na toda a minha idade, eu falo que a minha tatuagem, Deus me livre, né? E depois de um bom tempo, uma sequela da osteomielite, eu tive necrose na cabeça do fêmur, eu tive que uma prótese com quadril. E eu sei, que eu acho que eu devo ter pedido para perder essa perna. Mas ele foi misericordioso comigo. Ela dói, dói. Quando ela dói, ela está doendo, ela está querendo. Então eu tenho que agradecer. Não vou dizer que é pessoa santa não, tá? Porque na hora que eu estou subindo, ela está tanta dor, eu fico nervosa. Mas eu converso com ela e falo: calma, vamos subir, mas eu tenho muito que fazer. Né? Eu tenho que conversar com a gente mesmo e ver o que. Né? Então a gente fala assim: a prece não foi ouvida? Foi. Mas a gente tem que saber o que nós estamos pedindo para Deus. A gente tem que saber como pedir. Mecanismo da cura espiritual. Quantas enfermidades batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente invisível? É ou não é? Quantas pessoas nos procuram falando que sente isso e aquilo, e a gente percebe que está tudo aquilo. Nossa mente, gente, é poderosa assim. Ela tanto pode criar coisas maravilhosas, como pode destruir uma pessoa. É uma caixinha isso, sabe? E o desequilíbrio mental, gente, acaba criando a doença na matéria. Não tem como. No trato das nossas doenças, além dos cuidados médicos, que nós nunca devemos deixar, gente. Mesmo que a gente faça um tratamento espiritual, mesmo que a gente vá pelas terapias, o tratamento médico tem que continuar até o último momento que o médico quiser. Nunca se deixe. Né? Porque ele é indispensável também.
dispensarmos a nossa cura. Não se esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda enfermidade principia nos recessos do Espírito. Né? Primeiro ele vem, até atingir a matéria, não tem. Até atingir essa parte grosseira nossa, é um bom tempo que leva. E aí eu falei, quantos telegramas ela teve início há muito tempo. Provavelmente naqueles períodos em que nós nos descontrolamos, né? Emocionalmente contagiados que fomos por diversos vírus muito potentes. Quando a gente faz as nossas entrevistas, eu costumo perguntar: quando começou isso aí? O que aconteceu nesse período da sua vida? Você lembra de algum fato, alguma coisa? As pessoas não estavam falando, não está acontecendo isso aqui. Então a gente começa a ligar uma coisa com a outra. A gente faz a pessoa pensar no que está acontecendo. O porquê que aquilo aconteceu. E esses vírus potentes, gente, todos nós conhecemos. Faz parte do nosso dia. Olha o primeiro aí. A raiva. A raiva define-se como um sentimento de protesto. A criança, o bebê, quando ele não consegue mostrar a raiva, o que ele faz? Morde. É isso? É uma defesa e raiva também, porque ele não conseguiu alguma coisa. Insegurança, timidez ou frustração. Contra alguém, contra alguma coisa que se exterioriza quando ela se sente ferido ou ameaçado. Somente no trânsito, né? Aí a nossa raiva vai lá em cima. Né? A raiva, ela vai corroendo a pessoa. Ela vai danificando todo. Se a pessoa vive o dia inteiro com raiva, alguma coisa está errada. E a primeira coisa que a raiva pega também é o nosso fígado, né? Nosso fígado é o primeiro. Outro vírus muito perigoso, gente, é o medo. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de evidente igual perigo. O medo, ele aprisiona, ele deixa a pessoa acuada. Hoje nós vivemos um pouco acuado, não é verdade? O medo até às vezes sai à noite. Mas esse medo aí é um medo que também vai nos fechando para o mundo e faz com que a gente adoeça. A tristeza. Tem pessoas que já nascem tristes, trazendo tristeza de outras vidas. Tem pessoas que qualquer coisa se entristece. E é um sentimento em condição típica de nós seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. A tristeza, ela vai se alojando dentro da gente. Hoje em dia a gente vê muito isso com a depressão. Né? Muita gente se fechando no mundo porque perdeu a esperança, perdeu a alegria. E uma das coisas que a gente gosta muito de dar de terapeuta é implorar, trazer a alegria de volta para essas pessoas. Porque quando você sorri, parece que o mundo brilha na sua volta. Você pode estar com o coração amargurado, você pode estar com o coração esmagado, mas o sorriso tem de nada disso. Não deixe a tristeza tomar conta de você. Quando bater aquele sentimento de tristeza, coloca uma música, sai dançando, sai cantando. Vai conversar com alguém, você não quer conversar? Ai, mas pelo menos faz conversa com a moça. Temos que nunca nisso.
pessoa não se sente amada, ela se sente perdida no mundo. E uma das coisas perigosíssimas desse, eu acho que um dos vídeos mais perigosos que tem é essa inveja. A inveja é o desejo de possuir um bem que pertence a outro. É um sentimento de inferioridade. Eu não consigo ser igual a uma pessoa, tanto. É de desgosto diante da felicidade do próximo. A felicidade do próximo me incomoda. Sabe aquele desenho que a gente vê no Facebook, segurando a cabelo da policinha mais verde? Mas eu não tive tempo para cuidar da vida. Eu tenho tempo para cuidar da vida do outro, mas não tenho tempo para cuidar da minha. Isso é inveja. É um sentimento de cobiça de riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Ah, mas como que eu posso ter inveja? Eu não tenho nada. Mas você tem brilho, você tem luz, você tem. Lembra que eu falei do sorriso da alegria? Você chega trazendo alegria, contagia onde você entra. Isso incomoda muita gente. Como incomoda a alegria? Tem gente que não, tem gente que vibra na nossa alegria, mas tem outros que gostaria de chegar, mas não tem. Lembra aquela insegurança lá no começo que eu falei? A tristeza, a pessoa é triste, quer todo mundo sendo feliz em volta dela. A inveja é perigosa. E ela emana uma energia tão linda acima da pessoa. Se a pessoa não tiver muito bem equilibrada, sorrindo, alegre, ela é capaz de pegar. Mas quando você está feliz, alegre, quando você está brindado, vai bater o outro. Mais duas ainda. Mágoa. É um sentimento comum também nos seres humanos. Cachorro, você já viu algum cachorro? Você bater nele, ele te vira as costas, depois ele come logo em seguida mandando babinho de lamber, mesmo que você machuque, às vezes ele não tem mais. Ele não rapaz. Então, é o ser humano que tem isso amado. E é caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato delicado. Decepcionante e ofensa por parte de outros. Alguém te magoou e você guarda aquela mágoa. Eu falo assim que nosso coração, eu imagino o nosso coração como se fosse um armário cheio de umas prateleirinhas e nós vamos guardando esses sentimentos tudo dentro desse armário e trancamos. Às vezes a gente sente a necessidade de limpar esse armário. Só que a gente limpa aquelas prateleiras que estão mais esquecendo das de baixo, das de cima. E a mágoa é uma que fica lá embaixo, às vezes, escondidinha. E eu falo que a mágoa é como se fossem umas bolinhas de ferrugem. Sabe aqueles pontos de ferrugem? Se você não limpar essa mágoa, a mágoa vai criando aquela ferrugem, vai crescendo. E aí vem a doença. Né? A culpa se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesma ou ao outro. Quantas pessoas é infeliz porque se sente culpada de não ter feito o que poderia ter feito antes e não fez? Às vezes você vai lá no passado, mas se eu tivesse feito assim, talvez a minha vida hoje seria diferente. E carrega aqui. Eu no passado eu fiz muito mal, eu machuquei umas pessoas, mas não teve a capacidade de chegar e então a mágoa, a culpa também vai fazer muito amarga. A gente se sentir muito culpada por alguma coisa do passado, esquece. Do ano passado, tenta fazer o bem para alguém, não
precisa ser a mesma pessoa, mas faça o bem para alguém da mesma moeda. Tente fazer isso. E ela ajuda muito isso. Eu posso ter magoado, ofendido, ou falado mal de uma pessoa que não tem. Você encontrar essa pessoa na frente, peça desculpa. Gente, é uma sensação tão boa quando você se desculpa por alguma coisa que você fez e você machucou. Você se sente tão leve. Esses pequenos giros da nossa vida do dia a dia nos machucam muito. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria. Lembra que eu falei primeiro da pílula nossa? E depois ela chega aqui. Quando ela chegou aqui, ainda tem tempo. Como nós vamos reagir a ela? O encontro da cura também vai depender de onde? De dentro para fora. Aí nós vamos chegar na autocura. Como eu posso fazer? Né? Então, vai depender da renovação interior do indivíduo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta pinturas. Você já viu uma trinca de uma parede, gente? Geralmente, quando a gente chama um pintor de uma trinca, o que ele faz? Ele vai pegar uma massa corrida ou uma massa acrílica, vai passar, deixar secar e passar de novo por cima. Não é isso? Com o tempo, o que acontece? Novamente a trinca aparece. Você vai novamente, passa, tinta pronta. A trinca aparece. Renovar é um processo de consertar nossas rachaduras. Se como nós vamos consertar essas rachaduras internas? Escolher novas respostas para velhas questões que até hoje não resolvidas. Nós não resolvemos. Como nós vamos cuidar? A gente pega uma trinca, ela está ali, você vai abrir mais ela ainda. Você vai abrir, raspar, passar o pincelzinho para tirar o pó, né? Aí passar alguma coisa para proteger ali, aí você vai para massa, vai esperar secar. De bom tempo você vai passar tinta. Assim são as nossas trincas que nós trazemos nessa nossa matéria. Ó, velhas questões não resolvidas. Você tem tanta questão ali que eu não resolvi. E olha que eu já tenho isso. Mas eu não resolvi. Tem algumas tendências que a gente sempre tem, né? E é a mesma coisa. A gente quer uma casa linda, maravilhosa, só por fora? Não, a gente quer dentro. Aí ninguém vai ver. Nós estamos vendo, nós estamos sentindo. O momento da doença é o momento de enfrentamento de nós mesmos. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo para encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tampar as trincas com duas argamassas maravilhosas. Olha, não tem coisa melhor do que essas duas. O amor do perdão. Essas duas marcas de argamassa é o melhor remédio para nossas vidas. Amor e perdão. Se você limpar essas trincas, passar amor, perdão, ela não fica mais. Se você viver sempre olhando para saber o que ela foi. Nada de martírio e culpa pelo tempo que deixamos a casa dos cuidados. Lembra que eu falei com a
esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o nosso corpo. Não adianta vir na casa espírita ou na casa de oração, receber a oração, receber a prece, ser ungida, como diz o Evangelho. Não adianta uma paz, mas eu entro por uma porta, saio do outro, vai ser outro lado. Ali para fora, eu vou ser a mesma situação. Porque eu não sei a gravação necessária para o mundo. Se eu não começar a fazer, a não danada falar da reforma íntima dentro de mim, não adianta nada eu pedir. E achar que Deus é injusto comigo. Deus é justiça. Justiça e amor. Então, eu tenho que ser, principalmente, gente, nós temos de ser respeito conosco mesmo. E nós temos de ser muito, como eu vou falar assim, verdadeiro. E aceitar as nossas limitações. Aceitar os nossos defeitos. Nós temos de saber. Como ocorre a crise espiritual? Se dá pela ação política. Pois o espírito age através dos fluidos. Na ação fluídica sobre o perispírito, a cura será avaliada depois, pelos efeitos do corpo físico, agindo através dos centros anímicos, órgãos ligados, órgãos de ligação com o perispírito. Espírito e perispírito. É por isso que minha mente tem que estar voltada. O que eu vou querer fazer depois que eu passo a sair de fora? Atinge-se esse que também se beneficia ao se purificar pela aceleração vibratória. Lembra que eu falei do sorriso, que ele é contagiante? A nós, quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente aceita Deus no nosso coração, quando a gente aceita o amor ao próximo, quando a gente aprende a respeitar as pessoas, essa vibração em nossa volta fica tudo mundo. Nossa aura muda. E as pessoas começam a perceber a nossa vida, tornando-se assim incompatível com as de mais baixo padrão. Por quê? Simplesmente pode chegar muito perto de você. Se você tivesse um padrão vibratório alto, você pode entrar em qualquer lugar e nada te atinge. Se você passar a vibrar com a sintonia de amor, de perdão, de olhar o próximo como o próprio irmão, você consegue anular isso. E assim se operam as curas de perturbações espirituais, as famosas obsessões. O obsessor não consegue mais atingir. A gente consegue mudar o padrão vibratório através dessa mudança. As condições fundamentais para a cura, para tanto vejamos o que diz Emmanuel no livro Seara dos Ventos, no capítulo Oração e Cura. Lembremos que as lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos para a farmácia de Deus. A cura só se dará em caráter duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. Que propósito que eu vou agir? Empenhemos-nos em curar males físicos e, se possível, mas lembrando que o Espiritismo cura, sobretudo, as moléstias morais. Eu, há pouco tempo, escutei uma presidente de uma casa espírita que ela não era a favor das
quando estamos atendendo, a primeira coisa que a gente fala, Evangelho, não é isso? Cuida, eu te cuidarei, Jesus disse. Não é verdade? Então, nós temos de saber como vamos tratar a casa espírita hoje em dia, abrindo o campo para essas terapias, atraindo talvez as pessoas de uma forma, mas mostrando para ela que a doença não é só aqui, e principalmente aqui e aqui, ó. Que nós falamos desse armário que a gente guarda tão fechadinho para ninguém ver. Né? E aí, ó, ela vai curar assim. Ah, mas se a pessoa não se cuidar, ela não consegue. Se a pessoa não se cuidar, a doença volta. Em qualquer lugar, até o médico. Ele pode dar o remédio que for. Se a pessoa insistir no mal, ela vai continuar, voltar. Quantas pessoas se curam no câncer e podem seguir a volta de novo? Quantas pessoas têm, às vezes, uma doença terminal, mas ela muda totalmente o campo vibratório dela, que a doença vai embora e o médico fica como? O que aconteceu? Não é verdade? Filho, é vibratório. Só que essa reforma íntima tem que acontecer. Se nós continuarmos com nossos erros, não adianta. Nós vamos estacionar no mesmo ano. Se eu estou no primeiro ano, eu vou continuar no meu erro, eu vou ficar quantos anos no primeiro ano? Eu quero chegar no segundo, terceiro, quarto, quinto, quero ir adiante. Se a cada ano eu falar uma coisinha, já está ótimo. É uma vitória. Sabemos que a maior parte das moléstias de fundo grave e permanente não pode ser curada porque representam um resgate, né? Eu falei que o resgate de carne, porque nós escolhemos o ferro velho, o ferro será ferido. Às vezes eu feri muito mais, mas eu vou receber uma queimadinha, mas eu vou ter de assumir e desenvolver. Entretanto, há benefícios para o doente em todos os casos, porque você conseguirá, no mínimo, uma atenuação do sofrimento. Deus é misericordiosíssimo. Ele ama cada um dos seus filhos iguais. A oportunidade para cada um é igual. Nós é que escolhemos o mal dos nossos caminhos. Lembre-se, está em seu controle ser cada dia mais saudável e mais feliz. Portanto, cuide-se. Precisamos consertar principalmente o nosso interior. Não esquecem de limpar esse armário que eu falei para vocês aqui. As prateleiras lá no fundo, as coisas que ficam esquecidas lá no fundo. Olha, principalmente o interior, né? Hábitos, pensamentos e sentimentos. Pois senão a doença voltará novamente quando cessar a ajuda externa. Tem pessoas que só procuram uma ajuda espiritual quando está embaixo. Aí ela melhora, aí a avó não ajudou nada no tratamento para você lá. Mas ela mandou para o vibratório. Ela fez alguma coisa para continuar? Não. Né? Um passinho que a pessoa dá, eu já olho, opa, não precisa. São privilegiados, mais do que aqueles que estão lá fora. Vocês deram o primeiro passo da vida. Muitos não conseguiram lidar essa passo. Buscar a cura, sim, não será um processo de fuga no caminho escuro que nos cabe percorrer. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo, que ainda carecemos ali no mundo. Não será um privilégio que ele exonere da enfermidade identificadora, que é essa motivação. Ambientado em nosso próprio tempo orgânico, pela nossa cura e pela nossa intervenção. O abuso dos bens do mundo, né? Não será uma prerrogativa interna que nos isente a luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual.
não é uma psicologia do Chico, tá? Será médico por nossos atos, pensamentos e sentimentos. Não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. Não. É um crescimento muito grande. Olha isso que lindo. Em algumas tribos xamânicas, se você chegar ao curandeiro lá, se queixando de desânimo, de depressão, ele irá te fazer 6 perguntas. Quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de acreditar? Quando você parou de sonhar? Quando você parou de se encantar pelas histórias da vida? Quando você parou para silenciar e ouvir? E principalmente, quando você parou de amar? Quantas vezes você parou para dançar com seus filhos? Quantas vezes você sentou para cantar com eles? Quantas vezes você parou de acreditar nas histórias sem cantar? Quantas vezes você parou de sonhar? Eu pergunto, aquele sonho lá, época de faculdade, época de colégio, ginásio. Quantos sonhos vocês tiveram e não fizeram? Quantas vezes vocês se calaram para ouvir o seu ouvinte? Deixa isso aqui, por isso que são dois. Principalmente quando você deixou de amar, principalmente amar a si próprio. A cura tem que começar com você sim. Porque no momento que você se ama, você vai começar a olhar o outro de forma diferente. Então, quando o Espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo, o artífice da sua felicidade, ele não para mais. Pode acontecer o que for que ele continua. Na verdade, os tarefeiros desse jeito, quando a gente consegue, sabe que a gente tem que fazer. O nosso caminho a gente não consegue mais parar. Pode até tentar, mas a gente não para. Então, vocês são prontos? Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento, aceitando Jesus dentro do nosso coração, limpando esse nosso armarinho do nosso coração aqui, e seguindo a vida, deixando passar por lá nossos erros, mas do momento em diante começamos a acertar. E aí vocês vão se autocurando. Se tem alguma coisa mais grave, Deus vai misericordioso e vai perdoar. Com certeza. Então, começa por hoje esse tratamento. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Ana, pelas palavras, toda a orientação, a sua atenção. E cada um de nós possamos refletir, levar essas hoje e pôr em prática nos nossos dias. Preparados que estamos agora nesse momento, vamos fazer a doação de energias, de vibrações ao nosso planeta, na escola de bênção. Vamos vibrar a todos os países do mundo, a todos os seus governantes, seus dirigentes, todos os passos desse planeta, eles vão ser tocados.
bênção. Obrigado a todos os seres, membros, vegetais, animais, os capítulos. Obrigado ao Brasil, essa casa maravilhosa que estamos estagiando no momento. Que possamos tratar desse país também com todo amor. Nosso pensamento para todos os responsáveis, agradecemos esse Brasil maravilhoso, nossos presidentes, deputados, senadores, toda aquele que tem compromisso com a governabilidade. Vamos vibrar para todos os hospitais, esse climazinho pós-operatório, aquele irmãozinho que está na noite, pensando no quadro melhor. Vamos vibrar para essa cadeia pública, esse irmãozinho que poderia eles possam ter ouvido esse silêncio, possam melhorar, volta perdão, aos jovens, estado perdoso. Objetiva caixinha de orações fora encarnados, encarnados. Nosso irmãozinho de luva, eles podem ser liberados também. Vamos lembrar da nossa família, nossos amigos, parentes. Eu posso chegar nele? É um objetivo para nós mesmos, né? Nosso compromisso da nossa melhor cada dia, né? Limpar nossa consciência do passado. E começar uma nova, sempre amor, respeitando, não importa como seja o outro, respeito e amor pelo outro. Gratidão aos envolvidos. Assim seja. Nesse momento, obrigado por estar. Vamos fazer nossos exercícios todas as quarta-feira, se acomodando melhor na cadeira. Vamos levar nosso comentário de Maria, o manto de Maria, são luz azul que vem da presença. Vamos fazer a loucura. Esse é um comprometimento muito especial para cada um de nós. Essa luz azul, essa vibração que vai penetrar na nossa cabeça, vai, nesse momento, energizando todas as células do nosso cérebro, vai descendo para a nossa caverna, vai potencializando as células dessa região, de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso conhecimento. Essa luz vai descendo para o plexo coração, vai chegando à parte distrita, nosso orgulho vai ficando iluminado, células doentes sendo recuperadas, chegando no plexo sexual, essa luz vai descendo aos nossos pés, todos os lados, iluminado, recuperado, chegando a todos os pés. Vamos pensar que nosso corpo está todo iluminado, distante. A oportunidade que nós temos dessa cura, essa autocura. Mudar o nosso pensamento. No dia de perdoar o outro. Obrigado, Maria, pela sua autoridade nesse exercício. Gratidão a Jesus, a toda a equipe do século do ano, o Dr. Eurício, hoje seja aniversário do nosso
fácil, vocês estão preparados, tudo já fica muito mais.